Eu sou Ana Carolina, trabalhadora do Grupo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Praia do Morro, em Guarapari. Estamos aqui nesta noite para realizarmos a transmissão da explanação online do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, a lição preparatória de hoje vai nos servir também como conteúdo do nosso estudo. Ela foi escolhida no livro Fonte Viva, que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e tem como tema Desculpa Sempre. Então nós vamos prestar bastante atenção, nossa tarefa agora vai ser essa. Por que é uma lição preparatória, uma leitura preparatória? Porque vai nos preparar, vai nos harmonizar, juntamente com a prece inicial, mas vai ser mais do que isso. Vai nos dar também subsídios, recursos para nós tecermos as nossas reflexões da noite sobre um tema que é essencial a todos nós. Eu já vi aqui o retorno de vocês sobre som e imagem, muito obrigada, boa noite Hélio, boa noite Selminha, que amigos mais lindos, meu Deus, sejam todos muito bem-vindos, viu? E aqueles que não estão aparecendo aqui também, os que estão a caminho, todos sejam muito bem-vindos e os que assistirão depois. Vamos lá então. Desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, registrado por Mateus, no capítulo 6, versículo 14. O Espírito Emmanuel, então, faz as suas colocações. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores, aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Hoje nós vamos trabalhar um tema do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O nosso estudo é sequencial, então hoje recebemos a incumbência de trabalhar em Instruções dos Espíritos o tema Perdão das Ofensas. Por isso nós iniciamos com essa leitura que tem por título Desculpa Sempre, para que nós possamos então refletir. É uma reflexão íntima, né? Temos desculpado, temos perdoado, temos relevado, ou estamos sendo rígidos demais com as pessoas? Estamos nos doendo por tudo, nos sentindo feridos, nos sentindo ofendidos pela forma que as pessoas nos tratam?
sem mesmo avaliar que essa pessoa pode estar passando por um problema, por uma dificuldade, que essa pessoa tem uma visão de mundo diferente da minha, que ela tem seus próprios juízos de valores, né, seus próprios conceitos, e nós queremos que ela haja, pense, né, e nos trate da forma que nós achamos que deve ser. Mas a convivência nos ensina justamente isso, a nos harmonizarmos com as diferenças. Então, sem as desculpas e sem o perdão, isso se torna inviável. O espírito Simeão, que nos traz essa primeira mensagem, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862, começa nos dizendo assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes uns dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Então este companheiro espiritual nos relembra o ensinamento do Cristo sobre o perdão ilimitado. Não importa quantas vezes, não devemos nem tentar contar, porque se estamos contando, já estamos agindo sem a indulgência, não é? Então é aquele perdão que também está acompanhado do esquecimento da falta. E não importa quantas vezes o nosso próximo vai cometer alguma falta para conosco, nós perdoaremos todas, indistintamente. E aí ele nos diz assim, que esse ensinamento do Cristo, que é sobre o perdão, é um dos mais que devem repercutir a inteligência, ou seja, chocar a nossa inteligência, bater na nossa inteligência, no sentido de que nós possamos usar a nossa inteligência para desenvolver esse ensinamento e aplicá-lo. E mais alto falar ao coração. Então, é a parte da mente, é assimilar o conhecimento, e se ele deve falar alto ao coração, porque deve nos transformar. Devemos realmente aprender a perdoar, porque ele vai se tornar natural para nós. Nós teremos mais facilidade, porque perdoar também está relacionado a amar. Como amar ao próximo se eu não consigo perdoá-lo? Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Jesus ensina aos discípulos e a todos nós a oração do Pai Nosso. E num trecho dessa oração, ele diz: perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele está nos ensinando a perdoar incessantemente, pedindo a Deus o perdão, porque nós já estamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não pedir a Deus que nos perdoe, mas nós negarmos o perdão ao semelhante. Não é esse o ensinamento. Então ele diz assim, esse ensinamento que Jesus dá a Pedro é o mesmo da oração do Pai Nosso, para que nós possamos prestar atenção e realmente assimilá-lo. Ele, Jesus, né, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Nós aqui vamos dar uma paradinha para pensar. Por que somos tão vulneráveis à atitude do nosso irmão? Por que nos desagradamos com tamanha facilidade com aquilo que ele diz, com o jeito que ele faz, com a postura dele, até com a aparência dele? Tudo nos afeta, né? Com as escolhas dele. É como se assim, ele tivesse que se enquadrar ao nosso jeito, ele não pode ser diferente. E aqui o Espírito Simeão está nos dizendo: precisamos aprender com Jesus o que ele ensinou a Pedro, o esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis aos ataques. O que é o esquecimento de si mesmo? É diminuir o personalismo, diminuir a vaidade, o egocentrismo, o orgulho, porque são esses sentimentos que nos fazem nos sentir ferido, é o orgulho ferido. A partir do momento que nós ultrapassamos esse patamar e passamos a desenvolver amorosidade e passamos a agir com o nosso próximo do jeito que gostaríamos que ele agisse conosco, nós conseguimos neutralizar esse sentimento de nos sentirmos sempre atacados, ofendidos,
feridos de alguma maneira, né? A gente supera isso, se torna invulnerável. Aí os maus procedimentos, a forma de ser do nosso irmão, passa a não nos afetar mais, né? Passamos a ficar, entre aspas, imunes a isso. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Ah, eu sou muito calminha, sou muito mansa, mas se pisar no meu calo eu viro bicho, né? Ou se me atacar, ou se me ferir em tal aspecto, aí eu revido. Então é uma mansuetude que tem medidas, essa nossa. Nós colocamos os limites, eu sou brando até tal ponto, né? Ainda não aprendemos essa mansuetude sem medidas que Jesus nos ensina. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Quando nós perdoamos alguém, compreendemos que aquela falta daquele nosso irmão, ele merece o nosso perdão, nós estamos nos colocando na posição de filhos de Deus que também passam a ser merecedores deste perdão porque compreendemos o amor dele por nós, compreendemos as suas leis. Isso nos faz perceber que assim podemos pedir o perdão de Deus, porque já estamos aptos, já estamos colocando em prática o que Ele nos deixa, né, de ensinamento nas suas leis e que Jesus nos transmitiu e que a doutrina espírita nos esclareceu para complementar os ensinamentos do Cristo. Complementar no sentido de que quando o Cristo aqui esteve, não tínhamos condições de compreender o que Ele tinha para nos ensinar. Então Ele nos ensinou na medida da nossa capacidade de compreensão. E o Espiritismo vem para nos relembrar o que ele nos ensinou e que nós esquecemos e para trazer novos conhecimentos no tempo certo, em que nós já estamos mais preparados para recebê-los. Não está ele a te perdoar frequentemente? Nós não recebemos, gente, o perdão de Deus o tempo todo? Será que a gente se dá conta disso? Cada dia que Deus nos permite estar aqui na existência física, para mais uma experiência, para mais oportunidades, nos dando todos os recursos que nós precisamos. Nós temos tudo que nós precisamos. Nós deveríamos sempre pensar, Deus está derramando sobre nós a sua misericórdia, mas às vezes a nossa visão é daquele que só reclama ou só lamenta, reclama porque as coisas não são do jeito que nós queremos e lamentamos porque não nos sentimos satisfeitos com nada. Tudo parece que é pouco, insuficiente. A gente não dá valor ao que está ao nosso alcance. Nós queremos o que não temos, não é? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Como Deus derrama sobre nós o seu perdão? Como esse perdão chega até nós? Com as inúmeras oportunidades que Ele nos permite ter para apagarmos as nossas faltas. Como assim? Como a lição preparatória nos falou, esquecendo o mal e fazendo todo o bem que nós temos condições de fazer. Assim nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. E o Espírito Simeão continua: prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Ao grande desafio aí. Os ensinos do Cristo são lindos, são maravilhosos para nós receitarmos para o nosso semelhante. Nós temos a receita, temos a fórmula para aquela pessoa. Você tem que fazer isso, isso e isso. Mas será que estamos aplicando em nós mesmos? Será que estamos agindo para conosco com esse rigor que não é um rigor da severidade, de nos maltratarmos, de nos autoflagelarmos? Não, é o rigor de percebermos se estamos agindo de acordo com o Evangelho. Mais adiante vai falar sobre isso, sobre ser cristão. Estamos realmente agindo da forma que o Cristo nos ensinou ou estamos apenas exigindo que o próximo assim o faça e nós não, né? Tô pegando pesado, gente? A reflexão é para todos nós, né? A gente leva um pouquinho assim com essa descontração, com essa leveza, mas o importante é nós todos que aqui estamos podermos compreender a mensagem, que não é complicada, ela é simples, mas nós precisamos prestar atenção e ao mesmo tempo que nós ouvimos sobre isso, nós olharmos para nós, para percebermos aquilo que precisamos ainda ajustar. Perdoai, aí vem, né, a continuação, o Espírito nos dizendo, perdoai, usai de indulgência,
Sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Então ele está nos incentivando, está nos exortando, está nos dizendo, olha, o perdão é o caminho. A indulgência é algo que nos faz muito bem. Quando nós desenvolvemos a tolerância, a aceitação, a gente para de sofrer, porque a gente percebe que o próximo é alguém. Assim como nós somos alguém, somos uma individualidade única, né? Indivíduos, somos únicos, o próximo também é. Por que exigir tanto da outra pessoa? Do nosso esposo, da esposa, do filho, do amigo, do colega de trabalho, seja de quem for. Para que exigir dos outros aquilo que às vezes nós mesmos não estamos conseguindo fazer, não é? Devemos ser pródigos até do nosso amor. Devemos multiplicar este amor, amar incessantemente, mas não o amor desse sentimento banal que hoje em dia a gente vê as pessoas dizendo eu te amo com uma facilidade que não deu tempo nem de construir esse sentimento e a pessoa já está falando que ama. Como se dizer eu te amo fosse uma coisa tão assim comum, né? Como dizer, eu vou ali na padaria, vou ali na venda, eu te amo. Não. É um sentimento, mas além do sentimento, é uma maneira de ser, é uma conduta, né? Agir com amor, ser amoroso. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Cristo nos ensinou a sermos humildes de coração, a nos rebaixarmos, não para essa humilhação que nós compreendemos assim, né? Se humilhar significa se rebaixar, no sentido pejorativo. Não. Ser simples de coração é aquela pessoa que não tem o orgulho exacerbado. Ela desenvolve as virtudes com humildade. Desenvolve as virtudes com consciência, porque confia no Pai. Porque obedece às suas leis, porque sabe, não apenas porque crê. Sabe que Deus é infinitamente bom e justo e que cabe a cada um de nós cumprir com a nossa parte nessa justiça, sermos benignos, sermos bondosos, sermos fraternos. Tudo que nós fazemos, toda nossa atitude, quando damos, Deus nos restitui. Então nós não ficamos sem nada, nós só ganhamos. Parece assim, quando eu dou de mim para alguém, vai me faltar? Não, eu vou conseguir ter mais ainda. Quando eu dou o meu amor, eu recebo mais amor. Quando eu distribuo o perdão, eu recebo perdão. Quando eu distribuo indulgência, eu recebo indulgência. Ide, meus amados, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Simeão está nos dizendo que o Cristo, quando aqui esteve, que agora faz mais de 18 séculos, né? 2021 anos no nosso calendário, ele veio dar início a uma tarefa ingrata. Ingrata aos nossos olhos, porque o homem não soube reconhecer ali o Messias, o homem deturpou os seus ensinamentos, o homem alterou, adulterou a boa nova, ingrata por esse lado, mas é uma tarefa gratificante por ser a tarefa de construção do reino de Deus nos nossos corações. Que o Cristo, ele deu continuidade, porque já havia sido dado início, né? E Deus então envia o Cristo para dar continuidade. E essa tarefa de soerguimento da humanidade, ela continua sendo feita, porque Jesus não para de operar. Ele trabalha incessantemente, ele é o governador do nosso planeta, olha por todos nós. E aqui ele diz, vos tem sempre sob as vistas. Então ele está sempre cuidando e amparando a cada um de nós, nos conhece pelo nome, sabe quem nós somos. Prossegue com amor nessa tarefa, o amor que nós estamos precisando aprender. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Precisamos fazer mais uma reflexão aqui.
Será que nos basta dizer que perdoamos uma falta que aos nossos olhos mesmo não foi bem uma falta? Ah, ele falou uma coisinha ali, mas eu me agravei, né? Eu me agravei com aquilo. Aí eu digo que eu perdoo. Mas essa falta não foi em verdade uma grande ofensa ou um malefício que ele me causou. Agora, se realmente a falta é grave, se o que o meu irmão fez comigo foi algo que me feriu profundamente e eu o perdoo, qual será o tamanho do meu mérito? Será que é maior? Sim, com certeza. Então, o mérito do perdão é relativo, está relacionado à gravidade do mal. Quanto mais grave a falta que alguém comete contra alguém e este o perdoa, maior o mérito. Significa que ele abriu mão dele mesmo, esquecimento de si mesmo, e perdoou o irmão. E esqueceu a falta cometida. Então é isso que o Espírito está nos lembrando aqui. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Se fosse só uma coisinha que ele me fez, né, uma palavrinha, uma coisinha assim, e eu perdoei, então que agravo foi esse? Não tem nem mérito, né? É uma desculpinha, estou aprendendo ainda a desculpar. É um exercício? É. Mas em termos de mérito, precisaremos desenvolver ainda mais este perdão, para que ele se torne um perdão verdadeiro. Aí vem uma parte que nós vamos pedir licença se alguém estiver aqui acompanhando e não for espírita, que compreenda que o Espírito está falando para os espíritas. Não porque os espíritas sejam melhores ou que sejam especiais, mas sim porque os espíritas têm acesso ao conhecimento da lei de causa e efeito, ao conhecimento das leis divinas em forma mais profunda, o desdobramento dessas leis, a lei de reencarnação. Então ele fala aos espíritas, supondo que nós já assimilamos todos esses conhecimentos e já estamos aplicando. Então ele diz assim: espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, um termo banal, um termo que não tem fundamento, vazio. Não adianta usar o perdão só por palavras, dizer, o perdão eu perdoo, sempre perdoo. Não, aos espíritas isso aí não vai ser aceito, né, esse tipo de postura. Mas por quê? Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. O que quer dizer ser espírita? É ser cristão. Ser espírita é ser cristão. Porque o espírita, ele procura seguir os ensinamentos do Cristo, aclarados pela doutrina espírita, que também foi enviada pelo Cristo. Então é uma unidade, não tem uma diferença entre ser espírita e ser cristão. Somos espíritas cristãos. Portanto, devemos ser, não apenas nos atermos aos termos vãos. Eu sou espírita, eu sigo os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. Mas se alguém me ofende, eu deixo de ser espírita na mesma hora. Eu faço ao contrário, eu revido, me vingo, né? Xingo a pessoa. Então, que espírito é esse? Claro que nós não somos perfeitos, é diferente, né? Somos todos imperfeitos, mas temos aqui acesso aos conhecimentos que podem nos auxiliar a nos melhorarmos. Eu estou percebendo os comentários, não estou interagindo, mas estou vendo a Eunice falando aqui. Tenho dificuldade de perdoar, embora saiba da necessidade. Exatamente, Eunice. Nós já sabemos, antes nós não reconhecíamos a necessidade do perdão. Nós saíamos por aí agindo por instinto, revidando, porque era isso que nós sabíamos. Nosso conhecimento era muito limitado. A partir do momento que nós tomamos conhecimento da necessidade do perdão, é um trabalho longo e árduo que nós devemos fazer em nós mesmos. Não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir perdoar as ofensas. Não é uma coisa simples, mas sabemos que é possível. Talvez em uma mesma existência nós não consigamos perdoar verdadeiramente, mas estamos a caminho. O que é contado, Eunice, é a intenção, é o esforço de cada um de nós. Por isso que a reforma é íntima. Nós não podemos dizer, o fulano não consegue perdoar, ele é imperfeito. E nós devemos olhar para nós, o fulano está fazendo o melhor dele. Se ele não consegue perdoar ainda, talvez porque ele não tenha acesso a esses conhecimentos que nós temos. Se ele tivesse, quem sabe ele já estaria conseguindo perdoar.
Por isso não devemos apontar o dedo para ninguém, né? Obrigada, Eunice, pela sua participação. Agora eu vou ficar mais atenta, tá, gente? Tá quase no finalzinho, mas a gente tenta interagir aqui com algum comentário de vocês. Pois bem, olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Esquecer o mal, gente, esquecer. Não ficar preso, cristalizado àquilo de ruim que alguém me fez. Isso faz com que a gente paralise a nossa vida e leve essa culpa sempre para o outro. O outro é culpado, por isso que eu sou infeliz, porque ele me fez isso, isso e isso em tal momento da minha vida. Aí a gente para de viver, deixa de ser feliz, não se importa com mais nada, mas a culpa é do fulano. Nós nos aprisionamos a alguém, ao ato de alguém, e esquecemos que estamos aqui para pagar as nossas próprias faltas. Foi isso que nós lemos na lição preparatória de hoje. E fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Aquele que enveredou por este caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais Deus todos conhece. Somos responsáveis por atos e pensamentos. Muitas vezes deixamos de fazer algo que queremos muito fazer, mas não porque, tá vendo, eu só pensei, eu não fiz algo ruim. Às vezes nós não fizemos por falta de oportunidade. Até falamos isso no estudo da semana passada, mas é sempre importante reforçar, né? Então nós responderemos diante da nossa consciência, diante das leis divinas, pelo que fazemos e pelo que pensamos, porque pensar já é fazer, o pensamento é vivo, ele cria. O pensamento, ao pensarmos, ele passa a existir. Não existe no campo da matéria, mas existe no campo da nossa mente, na vida mental, que é a verdadeira vida, né? O espírito vive no campo mental. Então, aquele que enveredou pelo caminho de ser um cristão, de ser um espírita, de apagar as ofensas e fazer o bem, não desvie, porque é muito fácil desviar, gente. O vigiar e orar é algo que, assim, não tem pausa, não. É incessante mesmo. Porque um minutinho de brecha que a gente der, a gente desvia do caminho. É muito fácil oscilar. Não temos ainda um patamar vibratório constante. Oscilamos com muita facilidade. Aí que ele diz, né? Pra gente tomar cuidado com isso. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Então devemos apagar, extirpar, eliminar os sentimentos de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Será que já somos esses? Assim como o homem de bem, que analisa se fez algo de ruim com seu semelhante, procura reparar, assim como Santo Agostinho também nos ensina a fazer ao final do dia, essa reflexão, essa análise do dia vivenciado. Quem sabe nós brevemente chegaremos a esse ponto de, ao deitarmos no travesseiro a nossa cabeça, nós pensarmos: obrigada, Senhor, graças a Deus não tenho nada contra o meu próximo, não é? E também poderíamos acrescentar: e meu próximo não tem nada contra mim, ou seja, não estamos agindo também mal com o nosso semelhante, né? Então esse é um caminho, igual a Eunice falou, é difícil, temos dificuldade, mas vamos continuar insistindo. Aí, para finalizarmos para o final das nossas reflexões, nós temos aqui também uma mensagem do Espírito Paulo, apóstolo, em Lyon, no ano de 1861. Nós vamos trazer alguns trechinhos dela. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Já pensamos nisso? Nós sempre nos colocamos na posição daquele que perdoa, daquele que já desenvolveu, né, essa virtude de perdoar. Mas pedir perdão, ou melhor, perdoar os inimigos, é pedir perdão para si próprio. Quem precisa de perdão somos nós. Esse inimigo, ele é considerado assim por nós. Então é algo que não é real. Nós criamos aquela imagem do inimigo. Por quê? Por um mal entendido, por uma maneira equivocada, um ponto de vista diferente, alguém se torna nosso inimigo. E é muito fácil isso acontecer. Inclusive de um amigo se tornar um inimigo. Quem de nós nunca passou por isso, né? Às vezes um familiar se torna um inimigo. Nós temos aí famílias
nas nossas famílias, né? Não temos famílias, nas nossas famílias, irmãos que não se falam, conflitos graves entre familiares, rompimentos. Existe. São as nossas famílias, somos nós. Então éramos amigos, éramos unidos e aí aconteceu alguma coisa e houve essa ruptura. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. O amigo, gente, a gente quer que o amigo concorde sempre com a gente. Ele só é nosso amigo porque ele tem as mesmas ideias que nós, ele age do mesmo jeitinho que a gente, ele concorda com tudo que eu faço, acha bonito o meu jeito de ser, não vê meus defeitos, esse é meu amigo. A partir do momento que ele tenta me alertar, que ele tenta me mostrar um outro ponto de vista, que ele quer também ser ouvido, né, naquilo que ele acha que deve me dizer, aí ele pode até de um amigo se tornar esse inimigo que a gente falou aqui, porque eu vou rejeitar isso, nós vamos, nossa tendência é rejeitar. Mas quando nós perdoamos o nosso amigo, de qualquer coisa que ele nos fizer, é uma prova de verdadeira amizade. Eu ouvi alguns dias que o amigo verdadeiro é aquele que sabe ouvir os nossos nãos, porque os nossos sims é muito fácil. E nós também precisamos aprender a ouvir os nãos dele. Não achar que ele vai sempre ter um sim pra gente, né? Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Nós não queremos ser melhores do que ninguém, nem devemos querer isso. Mostrar-se melhor do que era. Então, hoje, procuremos ser um pouquinho melhores do que ontem. E amanhã nós vamos nos esforçar para sermos um pouquinho melhores do que hoje. E o perdão é esse caminho. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Então a pessoa que é inflexível, a pessoa que é bruta, que não aceita nada, ela está sempre rejeitando, ela está sempre sendo exigente, usando de rigor para com o próximo, ela, na verdade, está necessitando de uma indulgência cada vez maior, porque ela está se comprometendo com as leis de Deus, ela está infringindo essas leis, porque Deus é misericordioso, suas leis também. E se eu não sou, eu estou indo contra, estou indo no caminho contrário. E Deus então vai observar, né, que ele observa tudo. Nossa, esse meu filho está precisando de uma indulgência cada vez maior. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Talvez nós já tenhamos dito isso. Precisamos pensar, né? Pois pronuncia sua própria condenação. Aí vem uma reflexão que é assim, nos toca, tá? Quando eu estava preparando o estudo, eu fiquei pensando, nossa, eu estou me enquadrando em muita coisa aqui, hein? Acho que não vai mais adiantar eu continuar achando que eu não preciso melhorar em tal e tal ponto. Preciso sim, porque quando acontece a situação, que é igual a Eunice falou, né? A gente sabe que precisa, mas aí vem a circunstância, vem aquela pessoa que nos desafia, aquela pessoa que nos traz assim um comportamento que nos provoca. E aí, como nós vamos reagir? Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor? Nós dizemos, eu fui magoado, fui ofendido. Fulano, dessa vez eu não vou perdoar não, porque isso que ele fez é imperdoável. Mas se nós descermos ao fundo de nós mesmos, lá no nosso íntimo, quem sabe nós não vamos reconhecer que o agressor, na verdade, não é o próximo, e sim nós mesmos. Quem sabe se nessa luta, que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária? Um conflito, uma ruptura, não começa grande, não começa como uma ruptura. Verdadeiramente, começa como uma alfinetada. Existe um estopim para a bomba explodir. E esse estopim pode ser uma palavra, pode ser um gesto, pode ser se calar quando deveria falar, pode ser ignorar,
Então tem várias formas de nós darmos essa primeira alfinetada. Mas nós nos atemos não ao início, e sim ao desdobramento, ou seja, o que aconteceu. Aconteceu uma discussão, um falou coisa, o outro respondeu e a gente se pega naquilo, né? A gente registra mais aquilo, mas o início a gente acaba esquecendo. Tanto que quando ocorre uma discussão, uma briga, tem hora que a gente nem lembra o motivo. Bom, acontece isso comigo, né? Em questões, às vezes, familiares, eu não sei por que eu tô discutindo, por que eu falei tudo isso pra pessoa. Não lembro mais o motivo, ou seja, essa primeira alfinetada, será que foi a pessoa que deu ou fui eu? Aí a gente precisa ser muito assim verdadeiro conosco mesmos, né? Porque se nós não formos, não vai adiantar nada fazer essa análise, essa reflexão. Ou, no finalzinho ele falou aqui, não procedestes com toda a moderação necessária? Pois é, às vezes não é que nós demos o primeiro golpe, né? A primeira palavra, a primeira alfinetada, mas não fomos moderados. Nós entramos na mesma vibração e demos continuidade a uma questão que poderia ter sido resolvida se tivéssemos ou nos calado ou nos afastado, né? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, né? Claro, a pessoa tem a parcela dela, ela também acabou dando muita vazão àquele problema, não precisava ter sido assim. Razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Então, mas se a pessoa fez isso, foi ela quem fez, ela tem o direito de fazer, ela é livre, ela tem o livre-arbítrio, mas por isso eu vou então guardar a mágoa e rancor dela? Mais um motivo para eu perdoar. Aí que ela precisa mesmo do meu perdão. Talvez ela não tenha o discernimento, não tenha o equilíbrio que eu devo ter, já que eu sou um cristão, né? O Hélio colocou aqui pra gente, a Drica colocou uma carinha que até me assustou. Ai, ai, Drica. E o Hélio colocou assim, na realidade somos todos vítimas de um mesmo contexto, exatamente, tio Hélio, é isso mesmo, todos nós estamos no mesmo barco, né, gente? E nós todos estamos procurando encontrar esse caminho. O Evangelho nos traz o caminho. Então cabe a nós trilharmos. Aqui está dito para nós o que o Cristo nos ensinou, o que a doutrina espírita nos esclarece. E nós estamos dispostos a trilhar esse caminho para mudar o contexto? Para transformar a nossa própria realidade? Vai caber a nós, né? Essa é a nossa parte. Então, aqui o Espírito continuou falando para nós. Mesmo que o semelhante tenha agido mal, tenha exagerado na sua postura, nós devemos ainda ser mais indulgentes com ele por causa disso. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Então tá, vamos supor que realmente houve uma ofensa grave. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Esse espírito, ele está assim, mostrando os pontos para nós que talvez até hoje nós não tenhamos prestado muita atenção quando analisamos algo que nos aconteceu. Então ele diz o seguinte para a gente, será que mesmo que tenhamos sofrido uma ofensa grave, nós não envenenamos ainda mais as coisas? Nós não dificultamos para que houvesse uma reconciliação? Nós não fizemos represálias? Represálias são vingança, desforra, né? É um ato que a gente pratica contra a pessoa para vingar-se dela. Será que a gente não fez algum tipo de represália? Será que a gente não degenerou em querela? O que é uma querela? Nos termos jurídicos é uma queixa-crime. Mas para a gente entender, aqui no nosso contexto, é um conflito, uma divergência de interesses, né? Será que nós não transformamos um pequeno atrito numa querela, num grande conflito, que houvera ter sido facilmente esquecido? Para que, gente? Para que aumentar os problemas? O Hélio falou que nós vivemos no mesmo contexto. E nesse contexto que nós vivemos, nós temos a tendência de sempre amplificar as coisas, principalmente quando essas coisas são contrárias a nós e aos nossos interesses. A gente aumenta os problemas. Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes,
sois culpados. Pois é, não vai dar para culpar o outro por nada. Aqui a gente vê que isso aqui vale para tudo, né? Não adianta culpar o outro por nada. Temos sempre que avaliar nós mesmos, como nós agimos e como nós reagimos diante dos fatos, diante das situações. Poderíamos ter impedido que a coisa se transformasse numa querela, né, num problema muito sério, se tivéssemos agido com parcimônia, se tivéssemos relevado, se tivéssemos ponderado, tivéssemos dado um fim naquele conflito, pelo menos de nossa parte, porque quando um não quer, dois não brigam, né? Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Pois bem, aqui ele deu outra hipótese para nós. Vamos supor então que a gente não está sendo merecedor de nenhuma censura. Nós agimos certo, fizemos tudo direitinho, evitamos que o conflito ficasse maior. Então, se nós fizemos isso, vamos ser clementes com o nosso irmão, solidários, indulgentes, misericordiosos com ele, porque assim o nosso mérito cresce. Quando nós agimos assim, nós estamos tendo mérito diante de Deus. Aí ele vem nos falando, agora já para finalizar mesmo, porque isso aqui vai ficar para nós refletirmos durante muito tempo, pelo menos até a próxima quarta-feira, que o nosso companheiro vai nos trazer o próximo tema, que é sobre a indulgência. Hoje nós vamos finalizar com as duas maneiras bem diferentes de perdoar. Sabíamos que existem duas maneiras de perdoar que são totalmente diferentes uma da outra? Falamos que o perdão não deve ser um termo vão, né? Um termo vazio. Pois então, há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Qual dos dois temos praticado? O dos lábios? O do coração? Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Isso eu já vivenciei, já vi acontecendo muitas vezes, todos nós, né, igual o Hélio falou, estamos no mesmo contexto. Eu perdoo sim, mas só que quando a gente fica sabendo que aquela pessoa passou por algum problema, aconteceu um mal com ela, por dentro a gente quase que comemora. Bem feito, tá tendo o que merece. Que perdão é esse? Cadê a misericórdia? Cadê? Cadê a piedade, né? Até me perdi aqui. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca? Que perdão é esse? Sem reconciliação, né? Não existe. Então não vai reconciliar, né? Por enquanto, não é nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Existe, tá, gente? A gente fala assim um pouco, levando, não na brincadeira, mas de uma forma mais branda, só que isso aqui é realidade, tá? Será esse o perdão segundo o Evangelho? Lembra que o Espírito de Simeão falou aos espíritas? Se somos espíritas, devemos então agir como tal? E o perdão? Vamos exercer o perdão segundo o Evangelho ou esse outro, que é um termo vão, que só está nos lábios, mas não está no coração? Ainda desejando mal para o próximo, né? Então não é. O Espírito diz não. Será o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. De que valem as aparências? De que vale nós queremos manter uma imagem daquilo que não somos verdadeiramente? Não é? Não vai adiantar discursos vazios, posturas que demonstram algo que a pessoa não é. Não adianta diante da nossa realidade verdadeira. Então, por isso, o único perdão que é levado em conta diante de Deus é aquele que, com o esquecimento da falta, o perdão do coração. Perdão cristão, que lança um véu sobre o passado. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Deus nos sonda. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. Não adianta dissimularmos, não adianta fingirmos. Não, isso aqui não nos leva a nada,
Porque o que vai valer são as obras que nós estamos fazendo aqui. É o bem que nós estamos realizando. E por outro lado, o bem que nós estamos realizando em nós mesmos, dentro de nós, do nosso coração, para nos transformarmos, para nos melhorarmos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Como alguém falou antes, somos ainda imperfeitos. Não conseguimos fazer aquilo que achamos certo, que sabemos que é certo ainda, da forma que gostaríamos, né? Ou com a frequência que gostaríamos. Por outro lado, o fato de estarmos nos esforçando já está nos levando para este caminho de sermos grandes almas um dia, em que não haverá mais no nosso coração espaço para o rancor, para o ressentimento, porque esqueceremos absolutamente qualquer falta, já não nos sentiremos ofendidos, essa é a grande diferença, né? E aqueles que ainda se atêm a esses sentimentos estão carregando consigo como que um grilhão, arrastando uma corrente com uma bola de ferro que impede que a pessoa caminhe e se liberte. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo finaliza assim: falar é muito fácil, né, gente? Só que a boca, a gente tem que lembrar também, fala daquilo que o coração está cheio. Então, se nossos termos, nossas palavras estão sendo vãs, é porque nós não estamos realmente trabalhando nosso coração. Para que, ao desenvolvermos esse sentimento de fraternidade, de empatia, de aceitação, de indulgência, o perdão passe a ser para nós como um único caminho e não haverá mais espaço para outros tipos de atitude. Por isso os nossos atos falarão e falam, né, mais do que as palavras. Porque muitas pessoas dizem muito e fazem pouco. Outras pessoas quase não falam, mas fazem muito. Muito o bem, porque também existem os que fazem ainda o mal. Estamos aprendendo, somos aprendizes. E nós finalizamos então com esta lição tão importante, pedindo aos companheiros que continuem a leitura do Evangelho, o estudo diário, né, se puderem, e se tiverem a oportunidade de relerem essa lição 135 do livro Fonte Viva, ela vem nos acrescentar muito. Assim nós agradecemos a presença, a companhia. Um grande abraço em cada um de vocês. Fiquem com Deus, que o Mestre Jesus nos envolva. Aguardamos vocês aqui na sexta-feira na palestra e na próxima quarta-feira também na explanação do Evangelho. Tudo de bom. Obrigada, viu, gente, pela paciência. Beijo. Tchau, tchau.